Primeiro Jesus vem e acalma uma tempestade que estava dentro dos discípulos. Porque tinha uma tempestade fora e tinha uma dentro. Marcos capítulo 6, 45 a 56. Logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, ao lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, subiu Jesus a um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. E todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou-lhes dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. E os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eu quero pensar com você nessa noite sobre quando Jesus vem ao nosso encontro na tempestade da vida. Quando Jesus vem ao nosso encontro nas tempestades da nossa caminhada, da nossa vida. 3 fatos eu quero frisar nessa introdução. Em primeiro lugar, aqui nós temos umas férias frustradas. Eu não sei se você já marcou as suas férias e aconteceu um fato que você teve que desmarcar as suas férias. Você arrumou, quem sabe, as malas, fez planos, reservou hotel, já comprou as passagens, estava tudo preparado, mas algo frustrou as suas expectativas e você não pôde viajar. Isso aconteceu com Jesus, saindo de férias com os seus discípulos, estavam cansados de tanto trabalhar, não tinham tempo nem para comer, e além da agenda congestionada, ele tinha acabado de receber uma dolorosa notícia, que fora a morte de João Batista, que fora degolado na prisão de Maquerós por ordem de um bêbado e a pedido de uma mulher adúltera. Jesus então proporciona aos discípulos um justo descanso, mas as férias são canceladas. Apesar de ele ter planejado ir para um lugar solitário, quando ele chegou lá, ao destino das férias, já tinha uma multidão, muita gente carente, doente, faminta, tinha descoberto os planos de Jesus e já estavam lá no lugar que Jesus escolhera para o descanso com os seus discípulos. Segundo lugar, queridos, uma volta para casa antecipada. Porque Jesus despediu os discípulos e não a multidão? Por 2 razões, pelo menos. Primeira, para livrá-los da tentação. Porque aquela multidão queria fazer de Jesus, segundo João, o seu rei. Porque eles tinham uma visão de que Jesus viera, o Messias viera, para libertar os judeus do jugo romano. Em segundo lugar, para interceder por eles na hora da prova. Porque eles retornam e Jesus permanece ali, atende a multidão, despede a multidão, mas ele fica orando pela vida dos discípulos. O Senhor querido, preste atenção, Ele é maravilhoso, Ele nos vê quando a tempestade nos atinge, e não há circunstâncias que Jesus não esteja vendo ou antevendo. Ele fica, despede a multidão, mas ele está intercedendo pela vida daqueles discípulos que estavam voltando para casa e estavam vivendo também um grande problema. Porque, em terceiro lugar, eles têm uma volta turbulenta para casa. Uma tempestade terrível, realmente, queridos, visitou a vida daqueles discípulos ao voltarem para casa.
E eu fico a pensar, queridos, o seguinte: eles obedecem a Jesus, voltam para casa, e essa obediência a Jesus empurra os discípulos para o centro de uma grande tempestade. Jesus não pediu que voltasse. A Bíblia diz que ele não sugeriu, mas ele mandou, ele ordenou que eles voltassem para casa. Os compeliu que voltassem. Então eles não tinham opção, deveriam o quê? Obedecer. E ao obedecerem, eles foram empurrados para uma avassaladora tempestade. Como entender isso? Porque Deus, presta atenção, permite que sejamos apanhados de surpresas por situações adversas à nossa vida. Por que é que Deus nos empurra para o epicentro da crise? Porque Deus permite que nós sejamos sacudidos por vendavais maiores que as nossas forças? Por que que acidentes trágicos e perdas dolorosas e doenças graves avassalam a nossa vida, queridos, que estamos fazendo a boa e a perfeita vontade de Deus? Creio eu que é muito fácil entender a vontade de Deus, obedecer a Deus, quando as coisas estão indo muito bem na nossa vida, quando tudo são flores. Mas obedecer a Deus na fornalha da aflição é bem difícil. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade do que entendermos que ela nos arrasta para as torrentes mais perigosas. A presença de problemas, presta atenção, não significa que estejamos fora dos propósitos de Deus, nem que Deus esteja indiferente à minha e à sua dor. Na verdade, temos que entender que a vida cristã não é uma sala VIP e nem uma estufa espiritual. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas é um campo de batalhas, de lutas renhidas, e cada um enfrenta a sua luta. A diferença entre nós que servimos a Jesus e aqueles que não servem, não são as dificuldades, não são as tempestades, não são as lutas. A diferença é o fundamento da nossa vida. Aí está a diferença. Porque a chuva assola a casa do ímpio, os vendavais assolam a casa do ímpio, mas assola a nossa casa também. Mas a nossa casa, ela pode permanecer firme, imbatível, inabalável, sabe por quê? Por causa do fundamento, porque a nossa vida e a nossa fé está fundada ou fundamentada em Cristo Jesus. Aí faz a grande diferença. Um cristão, queridos, enfrenta as mesmas intempéries que um ímpio enfrenta, as mesmas lutas. Mas o que faz diferença é a solidez da nossa fé e da nossa confiança no Deus que nós servimos. Eu não sei se você está me entendendo. Onde está a sua fé? O fundamento da sua fé está em Cristo Jesus? Não fique desanimado, preste atenção, por causa das lutas, das tempestades que estão assolando a sua vida. Elas podem ser até inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar até fora do seu controle, mas não fora do controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão delas, mas elas são instrumento pedagógico de Deus na sua vida, querido. Entenda isso. Outra coisa que eu observo nesse texto é que parece, queridos, que Deus está, de certa forma, demorando em intervir naquela situação. Os discípulos de Jesus passam por horas amargas e de grande desespero, procurando remar contra a maré. E o mar, tão conhecido por eles, que eram pescadores, agora o mar se torna irreconhecível.
Inesperado, ele mostra a cara feia, o trivial transforma-se num monstro assustador, e o barco, queridos, é levantado por águas agitadas, e muita fúria e muito vento. Todo o esforço deles para controlar aquele barco vai-se embora. E eles se tornam impotentes, aqueles bravos combatentes. E é nesse momento de pavor que os discípulos esperavam pela presença de Jesus, mas eles não chegam. Ele não chega. Antes a tempestade se agrava cada vez mais. Creio que essa é uma das horas de maiores tensões da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. É a demora de Deus, entre aspas. Como reconhecer o amor de Deus se na hora da nossa maior angústia Ele não chega para nos socorrer? Como entender o poder de Deus com a perpetuação da crise que nos asfixia? Como conciliar a nossa fé no Deus que intervém quando o mar, queridos, da nossa vida fica cada vez mais agitado e os nossos esforços são inúteis? Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como aliançar a providência de Deus com a sua demora em atender o nosso clamor? Essa certamente foi a maior tempestade que aqueles aflitos discípulos enfrentaram, queridos, na caminhada deles. Lembra do drama vivido em Betânia, por aquela família? Duas irmãs, Maria e Marta. Quando Lázaro, seu irmão, está enfermo, elas mandam o recado para Jesus, dizendo-lhe: está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama se importa com o objeto do seu amor. E as irmãs, Maria e Marta, tinham certeza no coração delas que quando Jesus ouvisse que o amigo Lázaro estava enfermo, ele viria imediatamente. E ele não veio. No tempo que elas pensavam. O tempo passou, o irmão morreu, foi sepultado, e somente 4 dias depois Jesus aparece. E quando Jesus aparece, parece que a alma de Marta estava grande, muito aflita. Ela diz para o Senhor Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não terias morrido o meu irmão. A demora de Jesus havia aberto uma ferida, creio, na alma de Marta. Sua expectativa de livramento foi frustrada, sua dor foi muito grande, suas lágrimas não foram enxugadas, a vida do seu irmão não foi poupada, queridos. Ela agora está dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Antes de censurar Marta, deveríamos sondar o nosso próprio coração. Quantas vezes, pessoas que talvez nem conheçam a Deus, fere o meu e o seu coração, dizendo assim, diante das tempestades da nossa vida: onde está o teu Deus? Se Deus se importa com você, por que você está passando por lutas e por problemas? Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho nos braços da solidão? Se Deus é tão bom, porque Ele poupou você, não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente. Se Deus é Pai de amor, porque a pessoa que você ama foi arrancada dos seus braços pelo divórcio ou pela morte. Quantas vezes, queridos, o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, não são as lutas, mas a aparente demora de Deus em vir nos socorrer. Além da tempestade, nós curtimos a solidão e o sentimento do total abandono. Talvez enquanto você está ouvindo essa palavra,
você está cruzando um mar agitado da vida e as ondas estão passando por cima da sua cabeça. As lutas são grandes na sua vida e vocês têm orado, quem sabe, meses e até anos. E a situação às vezes se agrava cada vez mais. Parece que o céu está blindado. Parece que Deus não está ouvindo você. Não há nenhuma resposta dele. E às vezes não há nenhuma explicação de Deus. Jesus, na verdade, não estava longe, presta atenção, nem diferente ao drama daqueles discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando a seu favor e preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme, não cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. A palavra diz que Ele não chega atrasado, nem a tempestade está fora do seu controle. Grave isso na sua mente e coração. Jesus não chegou atrasado em Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Sossega, presta atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Sossega o seu coração. Jesus sabe onde você está e como você está e para onde Ele o levará. Aquietai o seu coração e saber que Deus é Deus. Ele está no controle da sua vida. Ele sabe o que está acontecendo com você. Parece que não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe o que está na sua alma. Parece que Ele está silencioso. Parece que os discípulos naquele mar estavam se sentindo totalmente sozinhos e desamparados. Havia uma espécie de silêncio no céu. O silêncio de Deus faz mais barulho em nossa alma do que a própria tempestade. Isso é verdade. Parece que Ele não está mais preocupado com a gente, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, eu não sei qual é a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade hoje. Não sei o que você está sofrendo. Talvez você, como Jó, tenha perdido bens, tenha perdido filhos, saúde, o casamento e quem sabe até seus amigos. E como esse patriarca também você tem orado, tem clamado, tem buscado a Deus, tem perguntado ao Senhor: por que estou sofrendo, porque a minha dor não cessa, porque eu não morri antes de nascer, porque o Senhor não me mata. Talvez como Jó, a única resposta que você tem ouvido é o total silêncio de Deus. Queridos, o silêncio de Deus nos perturba sim. Ele agrava a nossa luta, Ele agrava a tempestade, Ele inunda a nossa alma de temor, que ameaça nos a desanimar. Talvez a sua maior angústia não seja os seus problemas, os problemas que você está enfrentando, mas talvez seja esse silêncio de Deus, o silêncio que dói na sua alma. Preste atenção, na verdade o silêncio de Deus é pedagógico. Deus falou a Jó na hora certa. Sempre Deus fica em silêncio, sabe por quê? É porque Ele quer nos ensinar verdades sublimes, coisas grandes. O silêncio de Deus não significa indiferença nem distância. Ele não deixa de velar por nós. Ele não deixa de cuidar de cada um de nós. Mesmo quando nós não estamos ouvindo com clareza a sua voz. Jesus não estava indiferente ao clamor dos discípulos, mas estava orando por eles. Hoje Jesus está à direita do Pai, e a palavra diz que Ele está intercedendo por nós, mesmo quando não ouvimos a sua voz. Ele está intercedendo junto ao Pai por nós. Nós temos que crer nisso, e isso nos basta.
Mas Jesus chega na tempestade da vida daqueles discípulos. Os problemas estão agravando, eles estão lutando, mas Jesus chega, ele se apresenta. Eles tinham perdido toda a esperança, e aí Jesus surge no horizonte da história daqueles discípulos, e ele faz coisas extraordinárias, segundo o texto. 3 coisas são muito importantes nesse texto. Primeiro, Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Ele sempre vem. Jesus não chegou atrasado, presta atenção, ao mar da Galileia. O seu socorro vem na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Eu não sei qual a tempestade que está passando para a sua vida, mas eu creio e quero dizer para você que você está pronto a ter uma experiência exponencial com o Senhor. Ele vai vir ao seu encontro na sua tempestade. Ele vai vir ao seu encontro na sua luta. Ele vai agir com providência na sua vida. Jesus não chegou atrasado também na aldeia de Betânia. Ele sabia o que estava para fazer, que era a ressurreição de Lázaro, que estava na sua agenda. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Ele sabe da sua crise que chegou em sua vida, que chegou em sua casa. Ele sabe da dor que assaltou o seu peito. Ele sabe das suas lágrimas, das suas noites mal dormidas. Ele sonda o seu coração. Ele sabe todas as coisas. E Ele vai vir ao seu encontro. Creia nisso. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro ainda na 4ª vigília da noite. A noite do judeu era dividida em 4 vigílias. A primeira era às 6 horas da tarde, às 9 da noite, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da madrugada e a quarta de 3 às 6 da manhã. E aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. E de repente o mar começou a agitar-se, queridos, o vento a soprar e as ondas açoitando aquele barco. E eles remaram com todo o empenho até o cair da tarde, do cair da tarde até as 3 da manhã. E ainda estavam no meio do mar, no centro dos problemas. E o lugar mais fundo e mais perigoso, sem sair do lugar. Preste atenção. Às vezes nós temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Nós remamos contra a maré, nos esforçamos, choramos, clamamos, oramos, jejuamos, mas o perigo não afasta de nós. O problema não vai para longe de nós. E aí nós perdemos até a esperança. Mas de repente Jesus aparece, se manifesta para pôr fim à nossa crise, à nossa luta. Ele vem de maneira inesperada. Algo na Bíblia que me encanta e que a gente tem que aprender é que Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou-os dos leões. Livrou-os na cova dos leões. Deus não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. Há momentos, entretanto, que quando Deus não nos livra da morte, mas na morte. E às vezes não temos isso na nossa agenda, mas Deus tem isso na agenda dele. Na morte Ele nos livra também, porque o crente quando morre, ele é promovido. Se eu perguntasse a você, se você tem medo da morte, talvez alguns aqui fariam
várias coisas. Várias coisas. Até gente de fé em Jesus de Nazaré, que está há muito tempo servindo a Jesus. Quem tem Jesus não teme a morte, nem a morte teme. Ainda mais uma tempestade, ainda mais uma luta, ainda mais os vendavais da vida. Porque na morte nós somos promovidos. Na morte nós chegaremos à casa do Pai. E lá estaremos com Ele, diz a palavra, para sempre. Sempre, para sempre. Deus pode escolher várias maneiras de nos levar para a eternidade. Através do martírio, Paulo foi para a eternidade. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado e morreu com oração nos lábios. E a face, os inimigos oraram, ele tinha uma face como com a face de anjo. Então o Senhor está no controle de todas as coisas. Se você ama Jesus, se você serve a Jesus, está debaixo da sua vontade, debaixo da sua obediência, creia numa coisa: Ele não atrasa em nada, Ele não está enganado com nada, Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, e aquela ação dEle na sua vida vai ser para melhorar você, para levar você em estágio que você não iria de outra forma. Mas Jesus veio ao encontro daqueles homens caminhando sob as ondas. Eu acho isso maravilhoso. Aqueles discípulos estavam ansiosos, tão ansiosos, que Jesus veio caminhando sobre as ondas, e eles estavam amedrontados, e quando olharam para Jesus, sabe o que disseram? É um fantasma. Eles eram supersticiosos também. É um fantasma, algo estranho. É um fantasma. Ele não esperava que Jesus viria daquela maneira. E o Senhor veio a ele de uma forma inusitada, andando sobre as águas. Não apenas a tempestade era pedagógica, mas também a maneira de Jesus chegar até onde eles estavam, caminhando sobre as águas. E esse episódio é maravilhoso. Sabe por quê? Porque as ondas que ameaçavam aqueles discípulos estavam literalmente debaixo dos pés de Jesus. O mar era gigante, imbatível. As ondas suplantavam a capacidade de resistência dos discípulos. Eles estavam incapacitados diante daquela tempestade. Somos absolutamente frágeis diante da força da natureza. Somos. Lembro das ondas gigantes do tsunami, que desafiaram as fortalezas humanas e levaram mais de 200 mil pessoas à morte na Ásia, no dia 26 de dezembro de 2004. O furacão Katrina, vindo do Golfo do México, assolou a costa americana e inundou a rica cidade de New Orleans em 2005. Tempestade, terremotos, tufões, furacões deixam, queridos, as grandes e poderosas nações absolutamente debilitadas. Assim são os problemas também que nos assaltam. São tantos. Eles são maiores que as nossas forças. O médico com mais diplomas que ele pôde adquirir na vida, mais conhecimento, ele chega diante do familiar dizendo: não tem jeito para esse problema. Se você acredita em Deus, reza, ou ora, faça alguma coisa. Com tudo aquilo que era maior do que os discípulos, e conspirava contra eles, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus de Nazaré. Porque Jesus, eu quero afirmar isso aqui nessa noite, e você já ouviu isso muitas vezes, Ele é maior do que todos os nossos problemas, maior que todas as nossas lutas. Todas as tempestades da nossa vida não estão fora do controle de Jesus de Nazaré. Ele coloca todas as minhas lutas e as suas, todas as nossas dificuldades, tudo que nos assola, debaixo dos seus pés, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra.
Quem sabe que você já não tem esperança mais. Quem sabe o seu casamento está afundado. Sua empresa está falida ou falindo. Sua saúde abalada. Você, quem sabe, já fez de tudo, mas ainda o seu barco está rodopiando no meio do mar, no lugar mais fundo e mais perigoso. Eu quero te dizer, se Jesus for seu encontro nessa noite, essas ondas todas vão acalmar. Tudo que ameaça você pode ficar debaixo dos pés de Jesus, porque Ele é maior do que as suas crises, é maior do que todas as coisas que podem assolar a sua vida. Ele pode vir e dar a você a vitória que você precisa. Você crê nisso? Isso aconteceu com aqueles discípulos. Jesus veio no momento, a intervenção foi maravilhosa, foi extraordinária, veio ao encontro daqueles homens que estavam totalmente impotentes, aflitos, veio ao socorro deles e os livrou completamente de tudo que assolava, o que causava pânico, que causava medo à vida deles. Primeiro Jesus vem e acalma uma tempestade que estava dentro dos discípulos. Porque tinha uma tempestade fora e tinha uma dentro. Isso eu acho maravilhoso, extraordinário. Porque não adianta acalmar os problemas externos, porque os nossos maiores problemas são internos. O maior problema meu e seu está dentro de nós. Então Jesus vem, e Ele sabe de todas as coisas, e diz para o discípulo: tem bom ânimo, tem coragem, não tem mais. Antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, Jesus acalmou o coração deles, e usando 2 argumentos apenas, Jesus levanta o ânimo deles. Eu tenho coragem. Jesus diz para mim e para você: tem de bom ânimo. Tem aflição sim, tem problema sim. Vida cristã não é um passeio, não é um passeio de férias, não é ir lá para Cancún e ficar lá 1 semana, 2 meses, não, é luta, é dificuldade. Ele está dizendo assim: tem luta sim, tem dificuldade, de todos os jeitos, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: não desanime. Tem de bom ânimo. Tenha coragem. É Jesus que está dizendo para você. O maior psicólogo da história está dizendo para você: tem de bom ânimo. Jesus se importa com os seus sentimentos. Segunda coisa que Jesus faz aqui, Ele mostra que a sua presença é o remédio para todo o nosso medo. Ele diz para os discípulos: sou eu. Quando diz que era fantasma, ele: sou eu. Não tem mais. Entre o medo e o ânimo está Jesus. Entre o medo e o bom ânimo está Jesus. Cristo querido está aqui dizendo para você: eu estou cuidando de você. Eu sou o Senhor da vida, da história, da natureza, de todas as coisas. Eu estou aqui presente. E onde Cristo está, a tempestade é quieta, queridos. O tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável, e os homens passam o vale do desespero sem desesperar-se. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Jesus conosco é a nossa conquista, queridos, da tempestade. Quero terminar dizendo a você o seguinte: eu não sei o que está no seu coração, não sei que tempestade está passando na sua vida, que tipo de tempestades existenciais você está vivendo,
Mas eu quero dizer para você que Jesus continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele vem ao nosso encontro nessa noite. Ele quer acalmar a tempestade que está assolando o seu coração, assolando a sua vida. Quem sabe que é uma tempestade no seu casamento, que assola a sua vida. Há uma crise conjugal muito grande. Eu quero dizer para você que Jesus pode vir ao seu encontro e pode acalmar essa tempestade, dar um novo rumo e uma nova direção. O divórcio doloroso do cônjuge e dos filhos, que está sangrando o seu peito, pode ser estancado com a presença gloriosa de Jesus. A sua crise financeira que jogou você, quem sabe, no chão, deixou você, quem sabe, falido, desempregado, endividado, pode ser resolvida por Jesus de Nazaré. A doença, a enfermidade que rouba os seus sonhos, drena as suas forças, pode ser curada por Jesus, porque você deu uma palavra, a enfermidade é repreendida. A depressão, quem sabe, que aperta o seu peito e tira o seu oxigênio, afunda você num pântano de angústia, ele pode vir à sua vida e te dar vitória sobre a sua depressão. O medo que suga as suas energias pode acabar se Jesus vir à sua vida nessa noite. A sua tempestade pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus de Nazaré, que tem o controle de todas as coisas. Como está você nessa noite? Qual a expectativa que você tinha desse culto ao sair de casa? Quer dizer que qualquer coisa que você esteja vivendo, seja hoje, agora, o que você esteja vivendo ao longo da sua caminhada, da sua vida com Deus, qualquer tempestade, qualquer luto, qualquer problema, Jesus já sabia. E eu quero terminar dizendo que Ele quer fazer algo grande na sua vida, algo maravilhoso, algo extraordinário. Porque se Jesus disse para aqueles discípulos, eles iram para o outro lado, eles chegaram do outro lado? Será que eles chegaram no destino? Chegaram. E chegaram com segurança. Chegaram em Cafarnaum. Certo? Eu quero dizer para você que Jesus sempre vai conduzir-nos em triunfo. E aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida, nada vai realmente frustrar os planos que Ele tem para mim e para você. Eu quero dizer em nome de Jesus, seja qualquer luto que você esteja vivendo, se Jesus chegar, Ele vai te dar vitória. Clame para Jesus hoje, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem domínio sobre a sua vida, sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra, sobre toda a natureza, está aqui nessa noite. E Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar vitória. Esse Jesus maravilhoso, Ele quer vir ao seu encontro, na tempestade da sua vida, para mudar a sua vida, completamente. Acalmar aquilo que está assolando a sua alma e acalmar também todas as circunstâncias em volta da sua vida. Ele tem poder para mudar a sua vida, a sua história e qualquer problema que está acontecendo na sua vida. Curva a sua cabeça um minuto, um momento apenas. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ele está dizendo aqui nessa noite, filho, tem bom ânimo, não tenha medo. Ele está dizendo aqui, eu, sou Jesus de Nazaré. Eu tenho todo o poder, tenho toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo do meu controle. Você que serve a Jesus há tantos anos, que
serve nessa igreja ou em qualquer outra igreja, passando por lutas e dificuldades na sua vida, saiba que tudo isso pode ser didático na sua vida. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Quando Ele intervir, você vai glorificar o nome dEle. Ele não te desamparou você. Ele não esqueceu de você. Em momento algum. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele quer vir com o bálsamo dEle sobre a sua vida nesta noite. E com seu mel também para adoçar a sua vida. Ele quer mudar você hoje. Mudar a sua mente. Mudar o seu coração. Fazer algo novo na sua vida e na sua casa. Eu queria orar com você. Vou pedir que ninguém venha à frente. Mas se você deseja que Jesus visite você na sua tempestade, fique em pé por um momento, para nós orarmos ao Senhor e clamarmos a Jesus pela vitória na sua vida. Só fica em pé. Pai, nós queremos nesse instante, no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que vem ao nosso encontro nas tempestades da nossa vida, e vem para mudar a nossa vida, vem para nos fortalecer, vem para nos ensinar grandes coisas, vem para aquietar a nossa alma, vem para mostrar-nos que tudo está debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, porque o nome de Jesus é poderoso, é o nome que está sobre todo nome. Por isso eu quero clamar, Jesus, no teu nome, coloca a tua mão de poder e graça sobre essas vidas que estão em pé. Eu não conheço os seus problemas, as suas lutas e as suas tempestades, mas o Senhor conhece. Vai acalmando, ó Deus, a tempestade da alma dessas vidas preciosas que aqui estão. Vai dizendo para elas, tendo bom ânimo, tenham coragem. Ó Jesus, vai dando a essas vidas ânimo, coragem, poder para viver. Alimente com esperança, com graça. Enche cada vida aqui com teu amor e com a tua misericórdia, Senhor. Se alguém enferma aqui, ó Deus, fisicamente, eu sei que o Senhor pode curar. Se alguém aqui, ó Deus, ferido na alma, eu sei que o Senhor pode curar. Toque nessas vidas. Se alguém com casamento, ó Deus, arrebentado, tu podes fazer isso. Restaurar o casamento nesta hora. Voltar, ó Deus, ao primeiro amor nessas vidas. Traga harmonia, ó Deus, neste lar. Se alguém com problemas financeiros, eu sei que tu pode, ó Deus, fazer um milagre financeiro na vida dessa pessoa. Então visite esse coração. Visite cada vida, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada família que está aqui nessa noite. Visite, venha a nós nessa noite. Ó Senhor Jesus, com todo o teu poder e autoridade, venha ao nosso encontro nas tempestades da nossa vida e acalma a nossa alma, acalma o nosso coração e dá-nos a certeza de que o Senhor é por nós e que nada pode ser contra nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, queridos.